Ainda estamos naquela fase de processar tudo que aconteceu, Valu. Nesse momento, os jogadores saudam a torcida e são recebidos com muita vaia. Mas uma vaia muito forte, com muita justiça, porque a torcida do Cruzeiro, novamente, em termos de quantidade e intensidade, deu um show e os jogadores, de novo, Valu, não retribuíram, né? É um time que, para mim, quanto mais treina, pior fica, principalmente na parte ofensiva. É pouco repertório, Cruzeiro não sabe o que faz e quando chega nesses momentos decisivos com jogos grandes, todos os problemas se potencializam. É muito trabalho, muita coisa para ser corrigida. O Cruzeiro, com outras limitações na temporada, era um time muito mais competitivo. O motivo até agora é inexplicável. Pouca eficiência, pouca produtividade. Se a gente pegar números de posse de bola, isso é para inglês ver, é uma posse de bola improdutiva. O Cruzeiro não tem uma jogada forte pelas laterais, pelos corredores. Nossos principais jogadores hoje não apareceram. Matheus Henrique, né, veio ali depois de muito tempo, lutou, tentou, saiu até por cansaço. Pereira apresentou muito pouco pelo potencial que ele tem. O Willian, então, para mim, fez uma péssima partida, muito discreta. Então, quando o coletivo não funciona, falamos isso no pré-jogo, a individualidade, então, muito menos. O sentimento é de chateação, o sentimento é de frustração, Valu. Se tem um torcedor que sai dessa noite feliz, né, e agradecido ao que aconteceu nessa partida, é o torcedor do Lanús, né? Que agora há pouco ali os jogadores saudaram o seu torcedor, eles retribuíram também aquilo que eles fizeram dentro do campo. Enfim, acho que o Cruzeiro, depois de ter feito um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, esboçou uma reação na segunda etapa, mas por um curto período, né? E aí acabou fazendo com que a equipe do Lanús retomasse as possibilidades, finalizasse mais do que a equipe do Cruzeiro. Foram 10 finalizações por parte da equipe do Lanús. E aí, aos poucos, foram gostando um pouco mais do jogo, né? E o Cruzeiro acaba pagando um preço muito alto, de mesmo tendo mais posse de bola, mesmo sendo uma equipe tecnicamente no papel melhor do que a equipe do Lanús, fez com que o jogo favorecesse, o resultado final favorecesse até um pouco mais a equipe do Lanús. É uma perda considerável, uma vez que a gente tinha a vitória nas nossas mãos, Valu e amigos, porque depois de uma festa linda que o torcedor fez, tudo que foi construído para que o Cruzeiro pudesse chegar nessa semifinal, mesmo entendendo o momento de oscilação da equipe, tinha tudo o Cruzeiro para sair vencedor e não saiu. Como disse realmente o que aconteceu o Luciano da Casa, o Cruzeiro com peças que, mesmo sabendo da qualidade que eles têm, não conseguiu colocar essa qualidade toda dentro do campo. O que nós podemos observar tanto no primeiro quanto na segunda etapa é o Cruzeiro pouco criativo, ou criativo por determinado período de tempo muito curto. E futebol, a gente sabe, né? Quando você não consegue ter êxito dentro no campo, os reflexos eles saem da arquibancada. E fez com que o torcedor cruzeirense saísse realmente nessa noite um tanto quanto chateado, porque tínhamos capacidade de vencer e acabou sendo um Cruzeiro apático, como disse o próprio Samuel Venâncio agora há pouco. Depois de um primeiro tempo muito ruim, o Cruzeiro voltou com uma alteração que ninguém esperava, que foi a entrada do Matheus Vital na vaga do Lucas Vidalba, e de fato nos primeiros minutos surtiu efeito, né? O Matheus Vital faz uma boa jogada individual, sofre uma falta e aí o Cruzeiro acaba fazendo o seu gol justamente nessa cobrança, né? Engraçado que o Matheus Vital aproveita uma segunda bola do Lanús, algo que é uma fragilidade, e aí vem a finalização, o Losada falha e o Caio Jorge faz. Ali parecia que o Cruzeiro teria o jogo sob seu controle e até mesmo o que faria o segundo gol. Vem o momento da paralisação, é bem verdade que pouco antes da paralisação já era um Lanús com mais volume de jogo do que o Cruzeiro, até mesmo com mais entrega, com mais vontade em campo. E aí depois que o jogo é retomado, o Cruzeiro simplesmente não existe. O Lanús consegue empatar em um lance de bola parada, onde o Álvaro Barreal, o baixinho Álvaro Barreal, estava marcando o Ramiro Carreira e ele consegue o cabeceio deslocando o Cássio.
foi um Lanús que controlou o jogo no Mineirão. Quem ditou o ritmo do jogo foi o Lanús. Foi ele que conseguiu perfeitamente empilhar chances, fazer com que o Cruzeiro tivesse dificuldades a sair, e o Cruzeiro não teve nenhuma ideia, não fez nada de diferente. Teve um ataque pouco envolvente, uma defesa em muitos momentos insegura, e na reta final ficou basicamente chuveirando bolas na área e fazendo tudo que o Lanús queria. É um Cruzeiro que cada vez mais em 2024 frustra em momentos decisivos, né? Foi assim lá na Copa do Brasil, quando o Cruzeiro logo na primeira fase caiu para o Souza, no Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro conseguiu um empate, entre aspas, heróico, dentro de casa, aliás, fora de casa, e aí dentro de casa acaba perdendo o Campeonato Mineiro da forma que perdeu. No Campeonato Brasileiro começa bem justamente na reta final, no segundo turno, que é o mais decisivo. O Cruzeiro despenca de rendimento ao ponto de ter um nível muito baixo, e agora na Copa Sul-Americana, sinceramente, a sensação que traz é que o Cruzeiro, só se acontecer algo de muito especial fora da curva, vai conseguir essa classificação na Argentina, um balde de água fria, Valu. Valu, é por isso que a torcida do Cruzeiro agora bate o sentimento de revolta, né? Já começou até algumas manifestações até com a bola rolando. Tanto é que o Samuel Venâncio chamou até atenção no intervalo, que a torcida deu uma vaiada ali, o Willian até reclamou, alguns jogadores conteram ele. Aí eu acho até justo a torcida fazer isso, porque você pode ver que nós pregamos até uma vibe legal para zerar as coisas. Exemplo, Vital, que ninguém aguenta mais, entrou, todo mundo torceu por ele. Nos momentos difíceis que o Cruzeiro tomou o gol, a torcida incentivou. Só que do mesmo jeito que a torcida está engolindo a seco as coisas, ela espera que os jogadores também deem a volta por cima. Toda hora a torcida dá um sinal assim, beleza, zeramos, agora é a nossa chance, vamos fazer acontecer. Aí fica só no discurso. Valu, eu lembro de você pregando o agosto, cara, torcendo para terminar aquele agosto terrível. Eu tentando falar aqui que é apenas um momento de transição ruim que o Cruzeiro está tendo, aquele momento de instabilidade na temporada, mas a verdade é que não, a verdade é que esse é o futebol do Cruzeiro. Já tem uma amostra significativa de jogos que o Cruzeiro não é que chega com resultado frustrante, coisas do futebol que hoje as coisas não aconteceram. Novamente, para mim, o Cruzeiro não mereceu ganhar o jogo. E é desde o Botafogo que nada diferente acontece. Além de não ter resultado, o Cruzeiro também não tem desempenho. Independente da característica do adversário, da forma que ele joga, do contexto, dentro ou fora de casa, em cima ou embaixo da tabela, nada muda. O time do Cruzeiro é pragmático, o time do Cruzeiro é totalmente apático. Hoje aqui vamos falar o seguinte, beleza, vamos lá para a Argentina, vamos tentar zerar de novo. Qual é a sua esperança? Qual é o lampejo que a torcida do Cruzeiro vai se apegar? É a inspiração de quem? Ah, é o nosso lado esquerdo, é o nosso lado direito, é um time torto? Não, não tem criatividade, não tem padrão, não tem um estilo de jogo. O Cruzeiro é forte em quê na parte ofensiva? Ele é forte numa transição, é forte no contra-ataque, ele é bom numa bola aérea, é sempre um improviso que é uma mata para os adversários. Hoje, por exemplo, o Lanús, de jeito nenhum eu quero desmerecer ele, mas pode ver, o Lanús nem fez aquela força para jogar. Claro que tem o mérito dele, não caiu de paraquedas aqui na competição, mas a gente vê que é um time qualificado, um time organizado. Todo adversário que pega a bola contra o Cruzeiro, com 2, 3 passes, está no último terço do campo. O Cruzeiro, meu amigo, para invadir essa área, ele tem que trocar 500 mil passes. E quando chega aqui nessa bendita área, ele não finaliza. Quando essa bola vai para os laterais ou para os pontas, os cruzamentos são mal feitos e assim não tem aquela presença de área. Então, eu tento me apegar a alguma coisa, mas infelizmente eu até queria que vocês me dessem uma luz. Pelo amor de Deus, eu não consigo ver uma esperança. Exemplo, quem vai decidir esse próximo jogo para nós? Vai ser um estilo técnico? Nós vamos decidir na tática? O que o torcedor do Cruzeiro pode se apegar a esse time? Não corresponde absolutamente nada. Hoje mostrou o público aqui, 57 mil, uma renda de 4 milhões.
um ingresso mais caro, torcida do Cruzeiro no horário de 7 horas, teve que negociar para sair do trabalho, chegou aqui e cadê esse sacrifício, esse algo a mais dos jogadores? Porque eles também precisam ser cobrados. O salário está em dia, os reforços chegaram. Hoje já está um discurso que o Diniz não serve. O Seabra também não servia. Nessa moleza, né, que os jogadores estão também, pode trazer até o Guardiola. Então eu não consigo entender qual que é o problema. Parece que os caras não têm aquele 220. Quando tem, é um lampejo, não tem a constância nos 90 minutos. A vitória, o empate, assim como a derrota, são elementos do futebol, mas hoje o que mais me incomodou foi realmente a postura do Cruzeiro em campo, né? O time que parecia dar a sensação de que seria somente um jogo qualquer, o que não era. O desenho que o Cruzeiro fez fora dos gramados, né? Pedindo a presença do torcedor, entendendo o apoio do torcedor ser imprescindível na noite de hoje, aconteceu e o Cruzeiro deixou a desejar dentro do campo. O Cruzeiro tem sérios problemas e problemas esses que viraram problemas crônicos dentro dessa equipe, né? O Cruzeiro apenas 8 tentativas na direção do gol, 8 chutes ao gol, apenas 3 na direção do gol. Então a gente vê que mesmo tendo 8 finalizações, a direção ainda é algo que realmente nos incomoda, né? O Cruzeiro acabou tendo apenas 3 finalizações na direção do gol e fazendo com o goleiro Losada passasse boa parte do tempo do jogo, assistindo realmente o jogo de dentro do campo. Uma pena isso acontecer, o Cruzeiro que com esse empate somou aí 16 empates em 2024, então assim, é realmente algo que nos surpreende de forma negativa e não de forma positiva, podendo a gente estar aqui falando de uma semifinal onde o time era muito superior ao time visitante, coisa que não aconteceu. O Cruzeiro infelizmente vai perdendo a sua força dentro do Mineirão. Valu. Pode seguir, Caio, por favor. Perfeito, Valu. É o Cruzeiro que hoje, sinceramente, não causa expectativa de que vai vencer ninguém, né? Porque no Campeonato Brasileiro faz uma campanha muito ruim, é um time que não é capaz mais de vencer em casa, que como visitante nunca mostrou muita coisa, que não consegue, por exemplo, não ganha de ninguém do G10, só ganhou do Botafogo, e aí se tratando de times que brigam para não cair. Só um minuto, Diga. Caio, por favor, vamos ver. Alô, Samuel. Samuel procurando se posicionar. Ainda sem condições com Samuel, pode seguir, Caio, por gentileza. Perfeito, Valu. Então é um Cruzeiro que tem dificuldades como mandante, tem dificuldades como visitante, com times da primeira metade da tabela, da segunda metade, e aí na Copa Sul-Americana, quando enfrenta um Lanús em má fase, até numa fase pior do que em relação ao Cruzeiro, não consegue em nenhum momento fazer por merecer essa vitória. Extremamente passivo em campo, com jogadores que não conseguem chamar a responsabilidade, até aqueles mais tarimbados, que se acredita um pouco mais. E é um time que se perde por qualquer coisa, qualquer detalhe faz muita diferença para o Cruzeiro em campo. E a gente sabe como que em mata-mata isso pesa. Entendo sim que aquela questão da paralisação prejudicou o Cruzeiro, mas será que teria que ser daquela maneira? O Cruzeiro despencar... Alô, Caio. Oi. Diga lá, Samuca. Agora sim é você. E agora, falando para teste, começou a coletiva do Lanús aqui. Não, depois eu volto. Começou a coletiva do Lanús, daqui a pouco o Diniz e um jogador do Cruzeiro. Áudio tá ok agora, viu, Samuca? Agora sim. É um Cruzeiro que despenca mentalmente. Valeu, meu filho. Beleza, Samuca. É um Cruzeiro que despenca mentalmente por qualquer questão em campo, né? Falta força, falta vigor, falta realmente consciência do que significa essa reta final de temporada, onde o Cruzeiro vê se perder entre os dedos essa classificação para a Copa Libertadores, que em algum momento parecia até bem encaminhada nas duas competições. Cruzeiro, Valu, como mandante, chegou a mais um tropeço nos últimos 10 jogos em casa. O Cruzeiro conquistou apenas 2 vitórias. Isso aí é aterrorizante e, obviamente, chateia o torcedor que está sempre presente nos jogos como mandante, seja no Brasileirão, seja na Copa Sul-Americana. Muito triste ver o Cruzeiro perder força logo em um momento crucial.
esbanjando em maturidade até mesmo por meio daqueles atletas mais experientes. É isso, mais de 15 mil pessoas aqui com a gente nesse pós-jogo. Daqui a pouco, então, a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, o técnico do Lanús, que teve, assim, pela postura do Cruzeiro, a gente falava no começo da partida, né, o da casa, da situação do Cruzeiro, quem será que pode assumir o protagonismo no jogo de hoje, mesmo em um momento que as coisas não aconteçam bem, e me chama de uma maneira ruim a atenção. Eu até no intervalo eu fui citando nome por nome, a gente não está falando de um time de jogadores inexperientes, sem rodagem internacional, né? Podia ser algo a ser usado. Não, tem jogadores que estão disputando o primeiro torneio internacional. Cara, me chama muita atenção o Cruzeiro ainda no primeiro tempo, 26 minutos, o William tomando atitudes assim, chutando uma bola sem a menor direção com o Matheus Pereira para fazer uma jogada, que também não fez uma boa partida, mais uma vez, nem no coletivo da casa. Eu diria que, sabe o que eu acho, assim, uma das coisas, tem várias coisas graves nessa sequência toda do Cruzeiro, em especial na noite de hoje, mas não veio do coletivo, não veio do individual, e muito menos, assim, da alma, cara. Desculpa, o Cruzeiro foi um time sem alma hoje no Mineirão, sabe? O Cruzeiro foi um time sem alma. Não tô falando que não correu, tô falando de indignar-se. Não, peraí. Nós temos que sair com... Nós fizemos o gol, tá difícil pra caramba pra gente. Cara, não existe. Não vamos tomar o gol. Eu falei isso ontem aqui na Samuca TV, no Esquenta pro Jogo. Cara, é proibido tomar o gol. É proibido. Sabe? Esse 1-1, na minha cabeça, ele é pior do que um 0-0. Porque o 0-0 mostra que você foi tão ineficiente para marcar um gol, mas conseguiu se defender. Cara, você faz um gol, o time não vem bem. Não pode. O Cruzeiro é uma mãe para tomar gols dos adversários. Gol de escanteio. De um escanteio batido para um cara lá além da marca do pênalti. Sabe? Onde é que está o coração desses caras? Coração no sentido de valorizarem a própria temporada. Tem 3 meses que o Cruzeiro anda em campo. Vai trocar quem agora? Esse time é o time até... Tudo bem, quem quer trocar o Diniz, tá tudo certo. Não vai acontecer isso. Mas vamos supor, o problema é só o Diniz? O problema era só o Seabra? Então, eu gostaria muito que as pessoas falassem também nesse momento. Porque no momento em que outras coisas estavam acontecendo positivamente, a gente ouvia mais pessoas dizendo. Eu acho que o Cruzeiro foi um time sem alma no jogo de semifinal de Copa Sul-Americana em pleno Mineirão da casa. Valu, e o problema que eu tô achando é o seguinte, tá? Alguns jogadores ainda, eu tô vendo a galera comentando, isso eu não gosto de dar opinião em coisas que eu não tenho certeza, mas parece que tem jogadores que estão reclamando ainda da cobrança da torcida. O William eu vi, né? Aí depois vocês me confirmam se tem outros que eu não quero citar o nome, porque é uma falta ali até de responsabilidade nossa repassar informações que não procedem. Mas se isso aconteceu ou irá acontecer, é isso que revolta mais. Porque o que o jogador de futebol tem que entender é simples. O torcedor ama o clube. Um ingresso aqui às vezes está fazendo falta para ele para comprar alguma coisa do dia a dia. É uma passagem que ele está segurando e na pé, é um cartão que ele está estourado, um dinheiro que ele está pedindo emprestado. O torcedor não tem dúvida nenhuma o tanto de sacrifício que faz. Tem gente que vai chegar em casa aqui de madrugada, que veio do interior,
né, daquele jeito. Então, o que o jogador, no mínimo, tem que entender? Abaixar a cabeça e assumir a responsabilidade. Porque se fosse um tropeço hoje, ok, mas essa ladainha é desde agosto. E uma coisa que está me chamando a atenção é o seguinte, desde o último jogo, os jogadores ali na zona mista falando que fizeram um bom jogo, não fizeram nada. Então, pelo menos que o discurso de bater no peito e falar precisamos melhorar. A pior coisa é quando você não aceita um problema. Eu vou te dar um exemplo. Se você é um alcoólatra, você não aceita que você é um alcoólatra, você nunca vai tratar. Se o Cruzeiro achar que fez uma partida competitiva hoje, ele está cobertamente errado. Não fez, é pouco pela pretensão dele sendo mandante. Então esse tipo de situação não pode acontecer. O jogador tem que ser pelo menos honesto com a torcida. É o mínimo que a gente espera. E tem uma outra coisa, Valu, que tomou conta do chat aqui, que eu vou ser bem claro. Tem uma polêmica ali falando, vai passar pano pra torcida, que prejudicou hoje e tal. Vamos lá, aos fatos, ok? Se é proibido, a regra tem que ser cumprida. Infelizmente fizemos um gol contra, ok? Se não pode ter sinalizador, então não faça. Porque realmente prejudicou a equipe. No melhor momento do Cruzeiro no jogo, parou, beneficiou o adversário. Só que aí eu gostei de uma fala do Caio. Cruzeiro também tem que parar de desculpa. Qualquer coisinha é motivo pro time de se desestabilizar. Pelo amor de Deus, qualquer situação também, esse time perde o controle da partida. Aí volta no outro raciocínio que você falou, Valu. São poucos meninos ali no time. É um Kaique que entrou no segundo tempo, é um Vitinho que entrou no segundo tempo. Se a gente pega a média de idade desse time do Cruzeiro, é um time experiente para ficar arrumando esse tipo de desculpinha. É muito mais nobre o Cruzeiro bater no peito os jogadores e assumir a responsabilidade. Faz o deles, depois ele transfere a responsabilidade para alguém. O Cruzeiro acaba perdendo uma grande oportunidade, não somente de levar uma vitória e fazer um jogo também que pudesse sim ser convincente, e aí sendo até um pouco mais exigente. Eu já ficaria realmente muito feliz se o placar favorecesse ao jogo de volta, o que não aconteceu. Estamos falando de um adversário, né? Que a última vitória foi no dia 21 do mês 8, do mês de agosto, um pouco mais aí de 2 meses. A última vitória do time do Lanús contra a equipe da LDU, também pela Copa Sul-Americana. Eram ali 9 jogos já em sequência sem vitórias. E aí a gente também tem que pontuar que dentro desses 9 jogos feitos através da equipe do Lanús, foram 10 gols tomados e 4 gols somente feitos. E acabou o Cruzeiro tomando um gol do Lanús. E para um adversário, Valu, por isso que eu falo de perder oportunidade, né? Para um adversário que, se tratando de semifinal de uma competição sul-americana, uma competição internacional, poderia estar aqui hoje envolvido nesse jogo, nesse confronto, uma equipe tecnicamente muito melhor do que a equipe do Lanús, mas mesmo sendo o Lanús, e aí não estou tirando aqui, momento nenhum, diminuindo a equipe do Lanús, o Cruzeiro acaba deixando uma grande oportunidade de fazer um bom jogo, de fazer as pazes com a torcida, de ser a primeira vitória também do Fernando Diniz aqui dentro do Mineirão, dentro dessa competição.